Muito bem, vamos em frente. O New York Times revelou nesta segunda-feira imagens de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, 4 dias após a Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal em 8 de fevereiro, para investigar a participação do ex-presidente em uma trama de golpe de Estado. Portanto, Jair Bolsonaro, na Embaixada da Hungria, 4 dias após a operação que o mirou. Segundo o jornal, Bolsonaro ficou 2 dias na Embaixada húngara. Vamos ver o que disse o New York Times, abre aspas. O ex-presidente pareceu ficar na embaixada durante os 2 dias seguintes, mostrou a filmagem, acompanhado por 2 seguranças e servido pelo embaixador húngaro e por membros da equipe. Bolsonaro, alvo de diversas investigações criminais, não pode ser preso em uma embaixada estrangeira que o acolhe, porque estão legalmente fora do alcance das autoridades nacionais. A estadia na embaixada sugere que o ex-presidente estava tentando alavancar a sua amizade com um colega líder de extrema-direita, o primeiro-ministro Viktor Orbán da Hungria, numa tentativa de escapar do sistema de justiça brasileiro, enquanto enfrenta investigações criminais no seu país. Fecha aspas. Está aí uma articulação do populismo autoritário de direita internacional. Eu não chamo essa gente necessariamente de extrema-direita, você tem falanges, você tem franjas, você tem determinados grupos mais específicos de extrema-direita, mas não dá para colocar tudo a respeito desse movimento no extremismo, como fazem os analistas de TV, gerando um grande problema com esse tipo de generalização. Mas a postura do Orbán é de populismo autoritário, já virou um autocrata húngaro, e o Bolsonaro, assim como o Lula gosta dos seus ditadores alinhados ideologicamente e, obviamente, envolvidos em outros interesses, o Bolsonaro também busca aí o alinhamento, né, com essa suposta direita internacional. E ao portal Metrópolis, o Bolsonaro confirmou que esteve na Embaixada da Hungria durante o Carnaval. Abro aspas. Não vou negar que estive na Embaixada, sim. Não vou falar onde mais estive. Mantenho um círculo de amizade com alguns chefes de Estado pelo mundo. Estão preocupados. Eu converso com eles assuntos do interesse do nosso país. E ponto final. O resto é especulação. Fecha aspas. Eu até falei na nossa reunião de pauta, né, Greg, que isso me lembra o Gilmar Mendes, que a respeito das suas conversas com Michel Temer, investigado em desdobramento da Lava Jato, em encontros fora da agenda oficial, dizia que estávamos discutindo a reforma política, não é mesmo? O Bolsonaro estava lá discutindo assuntos de interesse do país. Imagina, quem poderia imaginar outra coisa, não é? A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar por quais motivos Bolsonaro passou 2 noites na Embaixada da Hungria após a Operação Tempus Veritatis. O que você achou disso, Greg? É o seguinte, Felipe. Os motivos que levaram o Bolsonaro à embaixada talvez nunca venham à tona, mas eles não importam de fato, porque revelou-se uma porta de escape para o Bolsonaro. Né? Ele está com o passaporte apreendido, então ele não poderia sair do país legalmente. Agora, ele pode buscar ali abrigo na embaixada de um país amigo, que, como diz o New York Times, embaixadas, por definição, são tratadas como solo estrangeiro. Né? Então, na hora que o Bolsonaro cruza, ou qualquer pessoa cruza o portão de uma embaixada, ela entra em território de um outro país. E a nossa polícia não tem poder nenhum lá dentro. Né? Então, ao fazer isso, ele mostrou que tem essa porta de escape que eu falei. E isso já, enfim, pode ser tipificado, enquadrado, pode configurar, na verdade, a expressão correta, um risco de fuga, que Exato. É um dos pré-requisitos para a decretação de prisão preventiva. Enquadra o Bolsonaro ali numa das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, que é isso. Na verdade, o artigo nem fala em risco de fuga, ele fala em garantia da ordem pública, da execução da lei penal. Da instrução da execução da lei penal. Né? Então, quer dizer, no momento em que ele foge do país, ou tal, ele está fugindo do peso da lei. E isso cria, sim, uma possibilidade
de utilização da prisão preventiva. É isso. Se o Alexandre de Moraes vai usar ou não essa hipótese, não sabemos. Agora, criou-se um ambiente de suspense agora. Porque como o setor das embaixadas está lá em Brasília, não vai sair de lá, como tem consulado no Rio de Janeiro, tem consulado em São Paulo, tem consulado em diversos lugares, o Bolsonaro, em tese, está ali com um grupo de países amigos disposto a recebê-lo. Então, se o Alexandre de Moraes concluir que para impedir este caminho de fuga ele tem que prender o Bolsonaro, ele vai fazer isso. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, daqui a um mês, não sabemos. Mas ele pode fazer. Grebe, quanto tempo você acha que os funcionários da embaixada húngara aturariam o Bolsonaro sem eles próprios entregarem para a polícia e falar, leva? Quanto tempo você acha? Olha só, Bolsonaro e o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán mantêm um relacionamento próximo há anos. Em 2022, durante visita à Hungria, Bolsonaro chamou o Orbán de irmão. Tem o vídeo aí, produção, pode colocar. Considero o seu país o nosso pequeno grande irmão. Pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em 4 palavras: Deus, pátria, família e liberdade. Essa nossa aproximação, essa passagem por aqui é rápida, mas deixará um grande legado para os nossos povos. Acredito na Hungria, acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como irmão, dadas as afinidades que nós temos na defesa dos nossos povos e na integração dos mesmos. Ele trata os autoritários com essa camaradagem de bar, né? Não tem, evidentemente, a menor noção daquilo que está falando, nunca leu a bibliografia a respeito das autocracias e como o Orbán solapa internamente a democracia na Hungria, virou um case aí, de estudos internacionais, inclusive da historiadora Anne Applebaum, por exemplo, em Crepúsculo da Democracia, mas são tantas obras já a respeito desse regime, né, que serve ali como um parâmetro para aquilo que pode acontecer em diversas democracias pelo mundo e que é hoje foco de uma discussão mundial, né? Como impedir que líderes autoritários carregados de poder, legitimados por uma parcela significativa do eleitorado, possam ir subtraindo o regime dos seus mecanismos de contenção, né? E de fiscalização, de controle, etc. Em 8 de fevereiro, quando a PF fechou o cerco a Bolsonaro e confiscou o seu passaporte, o Orbán saiu em defesa do ex-presidente brasileiro. Abre aspas. Um patriota honesto, continue lutando, senhor presidente Jair Bolsonaro. Fecha aspas. O Orbán não tem nem capacidade aqui para acompanhar o debate público brasileiro a ponto de julgar um político se ele é honesto, se não é. Né? Isso é puro alinhamento internacional entre duas figuras que buscam se apoiar. E que dirá o Bolsonaro, né? Vai entender do que acontece na Hungria. Ele tem até preguiça de ler, né? Imagina para saber o que está acontecendo num país tão distante com um idioma que não é o dele, que ele não entende coisa nenhuma. Eu só queria registrar aqui o que está escrito no artigo sobre prisão preventiva, que é o 312 do Código Penal citado pelo Graeb. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria. Essa é aquela prisão que acontece ainda na fase de investigação, quer dizer, ela não é o cumprimento da pena depois de uma condenação à prisão. Ela acontece para impedir justamente que o alvo da investigação atrapalhe toda a coleta de provas e tudo mais. Muito bem. Quer complementar, Greg? Não. Ver os presidentes brasileiros tão irmanados com o que há de pior na política internacional, essa laia que há de pior na política internacional, dá uma dor no coração, não é? Enfim, né? É horrível, né? A posição do Brasil, a representação do Brasil no exterior, né? Tanto com Lula quanto com Bolsonaro. E a gente vê o que esses embates internos, o que a desconfiança
que a figura dele gera sobre a institucionalidade, sobre o funcionamento das instituições. Olha só o atraso, os embates e o quanto isso vai contaminando tudo, a ponto de investigações sobre homicídios serem prejudicadas, né? Então, é bom que os brasileiros abram os olhos para em que lugar estão colocando o Brasil, porque parece que o Brasil está preso no buraco.